Fala galera, tudo bem? Passando aqui, depois desse card incrível, falei, pô, vou gravar logo esse vídeo aqui pra gente falar desse Fight Night que foi um dos melhores do ano, sem dúvida nenhuma. 11 lutas, só 3 indo pra decisão, muitas finalizações, nocautes e o Carlos Prates encerrando aí a noite com um nocaute no primeiro round e ganhando bônus. A gente vai falar do bônus no final aqui. 4 atletas, né, ganharam bônus de performance na noite. Mas assim, começou o card com a Melissa Mullins enfrentando a Cláudia Segula. Um primeiro round até com mais equilíbrio, mas na reta final já do primeiro round, a Melissa Mullins já teve um certo domínio, né? Uma superioridade aí. No segundo round ficou muito claro que ela encontrou ali aquele caminho contra o jogo da Segula, que foi grampear, colocar para baixo, fez isso muito bem, venceu por nocaute técnico aí no segundo round. Bom, na segunda luta aí tivemos o primeiro brasileiro em ação, né, o Antônio Trócoli, que infelizmente perdeu a segunda seguida dele no UFC, acabou sendo nocauteado, não, finalizado, perdão, no primeiro round, ali com 1 minuto e 23 segundos do primeiro round. Enfim, acabou deixando o pescoço exposto ali contra o Trishan Gore, que é um cara que, quem acompanhou minhas análises aqui, viu, eu falei sobre isso, ele é um cara que tem muita pressão, tem muita força ali quando ele consegue pegar o pescoço, não foi diferente, e ele conseguiu assim a vitória para cima do Trócoli. Foi a única luta que eu errei o resultado das 11 que tivemos, né? Eu estava acreditando ali que com o Trócoli cortando o peso com o tempo, tendo tempo para se preparar para a luta, acreditava numa vitória dele, mas infelizmente acabou não acontecendo. Depois tivemos o Damon Blackshear contra o Corey Stamann, e o Blackshear aí conseguindo uma finalização no primeiro round, ali no final do primeiro round, ali faltando acho que 30 ou 40 segundos. Pô, é um cara que também tem uma luta de solo apuradíssima, um cara que já tinha 9 vitórias por finalização, e aí não teve jeito, né? Na oportunidade que surgiu, o Corey Stamann é um cara que tem um boxe muito bom, mas não conseguiu segurar o ímpeto do Damon Blackshear, que conseguiu aí mais uma vitória no UFC, e pô, é um cara perigoso nessa categoria peso galo. Foi uma ótima luta também, mas uma que eu acertei o resultado, né? Tivemos depois, na sequência, a vitória do Charles Raddick para cima do Matthew Semelsberg, que pô, chegou à 4ª derrota seguida agora no UFC. Eu acho que é difícil ele continuar na organização. O Raddick, cara, é um cara muito duro mesmo, muito duro. Só tinha perdido para o Carlos Prates até aqui e mostrou o porquê que esse hype também em cima do nome dele era real, né? Perdeu para um cara que está muito acima da média, que é o Prates, mas nessa luta contra o Semelsberg, tratorizou, precisou de menos de 1 minuto para conseguir um nocaute e aí chegar à terceira vitória dele no UFC. Depois tivemos o Eliseu Capoeira contra o Zach Scrogan, e eu já imaginava uma vitória do Capoeira ali no primeiro round, ou no máximo no segundo, caso o Zach Scrogan conseguisse grampear e colocar para baixo. Mas ele não conseguiu. O Eliseu Capoeira é um craque, cara. Obviamente que a idade ela tem o seu preço a ser cobrado, né? Tá com 37 anos, mas é um cara muito experimentado dentro do UFC, um cara que chuta muito bem, um cara que tem golpes plásticos, tem uma ótima movimentação ainda, o cardio em dia, e aí não teve jeito, conseguiu acertar ali uma sequência de golpes, ficou por cima, a mão pesada entrando, vitória por TKO no primeiro round, com 1 minuto e pouco aí de primeiro round, ele conseguiu a vitória. Bom, encerrando o card preliminar, tivemos a Karolina Kowalkiewicz enfrentando a Denise Gomes, e foi uma grande luta, grande luta. A Denise ela foi muito perigosa no primeiro e no segundo round. Eu acho até que se ela tivesse mantido o jogo de boxe dela, na trocação ali, ela estava entrando e saindo muito bem, conseguindo tocar a Carolina, e com a mão pesada que tem, quando ela joga principalmente aquela mão por fora, ela é perigosíssima. Conseguiu uma excelente vitória aí, por decisão unânime, e aí foi a terceira representante do Brasil aí a estar em ação, e o Brasil chegando à segunda vitória em 3 lutas no card preliminar. E aí depois a gente foi pro card principal, né, com mais um cara que estava estreando, que era o Mansur Abdulmalik contra o Dusko Todorovic, que não lutava desde o ano passado, né? E não teve jeito, meu irmão. O Mansur Abdulmalik foi para cima
todo vapor e não deu nenhuma oportunidade para o Dusko Todorovic. Uma luta assim de muita imposição física, principalmente, muita pressão do Mansur Abdulmalik. E aí o Dusko Todorovic ele foi engolindo os golpes até que foi nocauteado. E a luta terminou ali na metade, praticamente, né, do primeiro round. Mais uma luta que terminava no primeiro round nesse card. E esse card entregou demais, né? Depois tivemos a Jillian Robertson com a Luana Pinheiro, né, a brasileira que é a 13ª colocada do ranking, a Jillian 14ª colocada. Eu, assistindo a luta, eu tinha visto a vitória no primeiro round para Jillian Robertson. Eu achei que ela foi melhor do que a Luana no primeiro round, mas Carlão e o Thiago viram diferente, viram a vitória da Luana no primeiro round. O segundo round foi claro para a Luana Pinheiro e o terceiro round foi claro para Jillian Robertson. No final, vitória por decisão aí para Jillian Robertson, decisão unânime, né? 2 rounds a 1. E aí a brasileira amargando a terceira derrota dela seguida. Foi uma luta dura. A Luana ela conseguiu, né, em alguns momentos conectar boas mãos, principalmente no segundo round. Mas a Jillian Robertson, quando ela consegue grampear, ela é muito perigosa. E ela conseguiu controlar a brasileira em alguns momentos, colocar para baixo, pressionar. Não conseguiu ali buscar finalização até na reta final, no finalzinho ali. Quase conseguiu uma finalização, mas a Luana tem um jogo de chão muito apurado também. Eu cravei o resultado dessa luta, que seria uma vitória por decisão para Jillian Robertson, e foi exatamente isso que aconteceu. Bom, outra luta que eu apostei em um lutador que era azarão e venceu é do Gaston Bolanhos contra o Cortavius Romius. Eu sabia que o Bolanhos era um cara perigoso, principalmente nos contragolpes, se conseguisse controlar a distância. O Muay Thai do cara apuradíssimo, conseguiu conectar ótimos golpes, principalmente ali no primeiro round também. Depois foi colocado para baixo, ainda no primeiro round foi colocado para baixo, no segundo round foi colocado para baixo também, mas foi um lutador mais perigoso, foi o cara que se aproximou da vitória. E aquela cotovelada norte-sul que entrou aqui, ó, no frontal, na testa do Cortavius Romius ali, acho que foi o começo do fim para ele. Já ficou, acho que ele já ficou um pouco atordoado ali e não conseguiu voltar mais para a luta como ele estava antes. Cara, que vitória do Gaston Bolanhos, esse peruano que, pô, tava com o pai ali nas cadeiras, né? E, pô, imagina a emoção dele de ver o pai ali, vendo uma vitória dele. E foi uma ótima vitória, foi um cara que eu acreditei na vitória dele. Era o azarão para essa luta e conseguiu a vitória. Essa foi a vitória na decisão unânime, né? Foi a última luta que foi definida na decisão. Depois tivemos o Reinier de Ridder contra o Gerald Mishart. E foi uma luta com 2 finalizadores se enfrentando, né? Um cara que tinha 12 vitórias por finalização, que é o De Ridder, o holandês, estava estreando no UFC, o cara que foi duplo campeão no ano. E do outro lado, o Gerald Mishart, que é um cara que tem 29 vitórias por finalização. Das 37 vitórias dele, só 2 tinham ido para decisão. E eu sabia que era uma luta complicada, porque quando tem o casamento de 2 caras que o jogo de luta agarrada, de jiu-jitsu, é muito claro, a luta às vezes tende a não ir para o solo, mas isso não aconteceu. Nós vimos muitas alternâncias, né, do Ridder no solo, dominando. Em alguns momentos o Misha conseguiu também essas brechas. Agora o The Ridder chegou, venceu, e venceu um cara com muitas lutas no UFC, se não me engano eram 21 lutas no Misha. Antes dessa luta, foi a 22ª hoje. Agora, eu vou trazer um detalhe aqui. O Ridder, na trocação, eu achei ele um cara com nível baixo, entendeu? Principalmente no que diz respeito à defesa. Defesa muito ruim, lutando às vezes muito aberto, engolindo muitos golpes do Misha. Dependendo quem ele pega aí nessa divisão até 84 quilos, o The Ridder pode se complicar muito. Mas foi uma boa estreia dele, conseguiu uma finalização ali no final, né? Meteu um katagatame para cima do Gerald Mishart e aí faturou essa vitória na estreia dele na organização. E aí, fechando, meu irmão, o card, fechando esse Fight Night maravilhoso, a vitória do meu parceiro Carlos Prates. Cara, eu fiquei muito emocionado com a vitória do Carlos Prates. Eu confesso que caraca, meu irmão, eu tava apreensivo, eu tava confiante na vitória dele, mas o Neil Magny é um cara que tem um jogo chato e ele tentou em alguns momentos, ele conseguiu grampear o Carlos Prates, mas não tem jeito, cara. O Carlos Prates, ele é um cara diferente, muito contundente nos golpes, conseguiu ali acertar alguns golpes letais, né? De 13 tentados, 12 acertaram, 12 foram significativos.
E a gente percebe como cada golpe que entra do Carlos Prates traz danos reais, meu irmão. Reais. E o Neil Magny, ele praticamente desmanchou. Não foi aquela última mão que desmanchou o Neil Magny, foi uma construção ali de golpes conectados pelo o Carlos Prates, pelo pesadelo, pelo açougueiro medieval, que acabaram desmoronando o Neil Magny. Cara, ele é um açougueiro medieval, um cara que vai desossando o cara passo a passo, meu irmão, milímetro a milímetro. O Carlos Prates é sinistro, meu irmão. É uma realidade já dentro do UFC. O cara com 4 lutas no ano, 4 vitórias por nocaute e 4 bônus de performance da noite. Olha só o que esse cara construiu nesse ano de 2024, meu irmão. Só de bônus ele conseguiu 200 mil dólares de bônus, meu irmão. Por quê? Você tem que dar um bônus para um cara como esse, que é um cara que realmente ele chega dentro do octógono e ele acaba trazendo aquilo que o público quer ver, que são vitórias contundentes, que são nocaute. É um lutador que ele é um perigo real nessa divisão, porque ele é um cara destemido, e é um cara muito calmo, né? Em alguns momentos você chega a se assustar com a calma, com a frieza que o Carlos Prates tem, e assim se encerrou esse card. Fiquei feliz com a vitória do Carlos Prates, o Brasil acabou ficando no saldo positivo, 3 vitórias e 2 derrotas, uma pena a derrota do Trócoli como foi. Eu acho que ele não poderia ter, enfim, ter buscado aquela entrada como ele buscou e deixando o pescoço exposto contra um cara que tem essa valência, que consegue, quando laça o pescoço, raramente algum oponente consegue tirar dali. E aí, infelizmente, não teve jeito. Acabou sendo finalizado. O da Luana foi uma luta mais equilibrada, mas acabou com a derrota também. Fica o sinal de alerta porque chegou a terceira vitória seguida. Ó, bônus da noite, pra gente encerrar aqui, o Carlos Prates conseguindo o bônus de performance da noite. O Mansur Abdulmalik também conseguindo o bônus de performance. O Charles Raddick conseguindo o bônus de performance da noite também. E o Damon Blackshear aí também com o bônus de performance. Foram os 4 lutadores que conseguiram bônus aí nesse card. Que card fantástico, meu irmão. Que noite maravilhosa. Se tem um Fight Night como esse, com apenas 3 lutas indo para decisão, é realmente fantástico. Bom, amanhã estarei com o nosso Alexandre Lemos. Amanhã não, né? Segunda-feira. Amanhã é domingo. Hoje é domingo, né? Então amanhã, tô certo. Segunda-feira estarei lá no ConnectCast para a gente falar um pouco desse card do UFC e projetar um pouquinho também o card do próximo sábado, né? Que terá John Jones e Charles do Bronx. Valeu? Galera, obrigado aí. Hoje foi um dia especial para mim. Pô, narrei a vitória do Carlos, eu fiquei muito emocionado. Eu esperava a vitória dele, mas na hora, quando tudo acontece, é diferente. Eu tô muito feliz aí com as oportunidades que eu tô tendo, com essa, enfim, né, em viver esses momentos aí na minha carreira. Pô, eu que ralei pra caramba e hoje tô conseguindo, enfim, viver meu sonho aqui e dividir um pouquinho dele com vocês. Tá bom? Tamo junto aí. Vou jantar agora, descansar um pouquinho e com certeza a gente continua se encontrando aí com o maior e melhor evento de MMA do planeta, hein? Tamo junto. Tchau, tchau.